O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de doar um pouco do que têm para aqueles que têm menos ainda, capazes de desprender das coisas deste mundo em favor dos menos favorecidos. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, só para a gente situar, não é, o texto, esse contexto do Evangelho de hoje. Na época de Jesus, aqueles que eram ricos, aqueles que tinham posses, eram considerados abençoados por Deus, que Deus então derramou sobre eles bênção sobre bênção, como que aqueles que então não tinham bens, não é? Eram os humildes e simples, estavam excluídos da bênção de Deus. E os discípulos que então já seguia Jesus, os discípulos então que já tinham deixado alguma coisa para seguir Jesus, vamos dizer assim, já tinham perdido, né, um pouco de posse, já tinham parado de pescar, já tinham parado, né, de ganhar ali o seu pão ali no trabalho, já estavam seguindo a Jesus, mas na cabeça deles ainda tinha isso, né? Por isso a pergunta dos discípulos, de Pedro, né? E nós que te seguimos, como que vai ser? Olha, meus queridos irmãos e irmãs, eu sempre gosto de dizer que ser rico não é pecado, muito pelo contrário. Deus quer que todos nós tenhamos dignidade, tenhamos dinheiro, tenhamos fartura. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, o que Jesus está nos pedindo aqui é que nós despojemos, que nós tiremos de nós um pouco do que temos e oferte para aqueles que têm menos ainda. O que Jesus está propondo para nós é que haja uma igualdade. Olha, no mundo de hoje, não é? Milhões e milhões aí de pessoas com dificuldade financeira, morrendo literalmente de fome, e poucos aí esbanjando riqueza e muita riqueza,
e aí explorando, matando, vendendo droga. Quando vende droga, quantos morrem aí, não é, por causa das drogas. Fazem, matam, roubam para se enriquecer, Tem aquela historinha, não é? Que o rapaz chamou a mulher e disse: olha, você vai entrar aí nesse túnel e aí tem muita riqueza. Leva o seu filho e você tem muita riqueza. Mas você tem 2 horas apenas para tirar a riqueza que você tiver. Mas não esqueça o essencial. E ela entrou e foi juntando dinheiro. Quando deu sinal, ela saiu correndo. E cadê o menino? O menino ficou preso lá dentro. Meu querido irmão, esse menino é a nossa alma, é a nossa vida. A gente fica aí desenfreado atrás de riqueza, atrás de ganhar dinheiro, trabalha 24 horas, 48 horas por dia, não sei. Corre ali, corre daqui, e alguém pede ajuda, você não ajuda. Alguém está precisando de uma cesta básica, você não dá. Alguém está precisando de um tempo para que possa ser ouvido, você não tem tempo para ele. Nós não temos tempo para ouvir as pessoas. As pessoas muitas vezes estão nos pedindo alguma coisa, mas nós não queremos sacrificar um pouco do nosso tempo para aquela pessoa que apenas está querendo ser ouvida, desabafar, se libertar de algumas amarras. Mas o nosso corre agitado para ganhar dinheiro, em plena pandemia, não é? A gente fala assim, a semana já começou outra semana, já estamos no meio do mês, o tempo vai passando, mas as coisas deste mundo vai nos engolindo. É isso que Jesus está aqui nesse evangelho de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nos orientando. Senhor, mas o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo para te seguir. Olha, aquele que me seguir vai ser perseguido, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que se tornar verdadeiramente meu discípulo, terá uma riqueza muito maior na eternidade, será abundantemente rico para a vida eterna. Estamos aí, não é, na semana de oração, não é, pelos nossos irmãos e irmãs que deixaram tudo, não é, as irmãs do Carmelo, não é, quantos aí deixaram tudo para estar aí 24 horas em oração, em sintonia com Deus, não é? Olha, meus queridos, nós precisamos doar um pouco do nosso tempo para Deus, na pessoa do irmão, na pessoa daquele que precisa de nós, pois assim nós receberemos depois na eternidade 100 vezes mais. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar ao mundo que o sentido da vida tem para aqueles que sentido têm. Sentido de partilha, de solidariedade, de missão de batizados que somos. Amém.